A última super quarta de 2025 trouxe decisões importantes de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. O que essas decisões e os comunicados trouxeram de surpresa? E como que isso pode impactar 2026? É isso que nós vamos abordar hoje no Itaú Views. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Marcele Gutierrez e hoje estamos com dois economistas aqui do Itaú para detalhar aí todas essas decisões de política monetária. Então, primeiro quero dar oi aqui para a Julia Gottlieb. Tudo bem, Marcele? Muito obrigada. Vamos falar bastante de política monetária nacional, né? Combinado. E Pedro Schneider, que também é economista aqui do Itaú. Obrigado, bem-vinda, Marcele. Obrigada. É primeiro podcast, né? Então, primeira participação aí com vocês. Então, para começar, para a gente já dar um resumo ali, eu queria que vocês falassem, a gente já está em dezembro, então quais que foram ali os temas ou os destaques de 2025 de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos? Bem resumido, depois a gente traz mais detalhes ali. Tá bom, eu vou começar com o internacional dos Estados Unidos. Acho que o ano 2025 pode ser resumido em duas partes. A primeira parte muito focada na implementação e nos ruídos das tarifas do governo Trump. E a segunda metade dos cortes do Fed, de novo, igual 2024, o Fed cortou juros a partir ali do segundo semestre do ano e terminou o ano falando que não quer cortar mais os juros, igual aconteceu ano passado. Acho que vindo para o Brasil, acho que o destaque de política monetária está tanto na intensidade quanto na persistência do aperto monetário, né? A gente terminou o ano passado, a última reunião de 2024, o Banco Central subiu a taxa de juros em 100 bips e falou, vou dar mais duas altas de 100 bips nas primeiras duas reuniões do ano. De fato, entregou essas duas altas, levou a taxa Selic a 15% ao ano, é um nível que a gente não via lá desde meados dos anos 2000, interrompeu esse ciclo de alta no meio do ano e tem mantido a taxa de juros em patamar bastante elevado, né, mantendo aí a política monetária bastante contracionista ao longo do segundo semestre todo do ano. Então, destaque a intensidade e a persistência desse aperto. Então, já falando da persistência, Júlia, foi ali, né, foi uma decisão, a manutenção da Selic em 15%, foi uma decisão em linha com o esperado pelo mercado e, se não me engano, foi a quarta manutenção seguida, né? Teve algum detalhe ali no comunicado que chamou a atenção, né? Eu sei que vocês olham bem as vírgulas ali, cada palavrinha que o comitê usa, mas teve alguma coisa que chamou a atenção ou não? Veio tudo dentro do esperado? Acho assim, o Banco Central manteve um tom cauteloso no último comunicado, né? Eu até gravei um Itaú Views em relação à comunicação da reunião de novembro, né? E ali a gente falava, olha, o Banco Central manteve um tom cauteloso. Acho que nessa reunião ele manteve esse mesmo tom, tá? Então ele fez pouquíssimos ajustes, até a gente fica procurando qualquer mínimo detalhe na comunicação, os ajustes foram bem pequenininhos. Acho que de maneira geral ele até reconhece que o cenário tem evoluído de maneira favorável para ele cortar os juros, né? Na linha de que a atividade está moderando, deu um destaque especial ao PIB do terceiro trimestre, que foi um PIB mais fraco, falou que o mercado de trabalho, que era dinâmico, passou a ser resiliente, reconheceu que tem uma continuidade no processo de desinflação e revisou também a projeção de inflação dele para baixo, né? Ele vinha daqui 18 meses, né, que é o horizonte relevante, ele viu uma inflação de 3,3 na última reunião, vê agora uma inflação de 3,2, então reconhece essa melhora da inflação. Onde acabou, decepcionou um pouco, né, de certa forma, que na parte do guidance, que é onde ele diz o que ele espera fazer, ou pelo menos dá alguma dica do que ele pretende fazer para as próximas reuniões, ele flexibilizou muito pouquinho, né? Então ele continua dizendo que a estratégia, ele parece estar ganhando confiança nessa estratégia de manutenção do juro a 15%, mas ele manteve a frase de que ele não vai hesitar em subir se necessário, tá? Então ele flexibilizou muito pouquinho, abriu muito pouquinho a porta para eventualmente fazer um corte na reunião de janeiro. A gente esperava, e acho que o mercado de maneira geral esperava que pudesse ter uma flexibilização um pouquinho maior nessa comunicação. Então, você já comentou um pouco, a projeção ainda, eu sei que aqui no Itaú, a projeção é de corte a partir de janeiro. Está mantida? Mudou alguma coisa?
Não, por hora a gente mantém essa projeção. Acho que a barra para esse corte em janeiro ficou mais alta. Acho que as condições existem para o corte, né? A inflação tem recuado, o qualitativo da inflação está melhor, né? Então, quando a gente olha as aberturas, a parte de serviços, a parte de industriais tem melhorado. A atividade tem desacelerado, né? A gente viu um primeiro semestre mais forte, o segundo semestre está com cara ali de um crescimento perto de zero. E a projeção dele está mostrando isso, está mostrando alguma melhora, ainda que ela não esteja na meta, no horizonte relevante. Então, você tem as condições para o corte. Acho que a barra para esse janeiro ficou um pouco mais alta. É impossível ele cortar em janeiro? Não. Com esse comunicado não é impossível, mas diminuiu um pouquinho a probabilidade, sim. Legal. Antes da gente partir, eu vou até te perguntar do IPCA também, que saiu nessa semana, mas eu queria entender um pouco dos Estados Unidos, né? O cenário ali foi um pouco diferente, né? O FOMC, que é o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, ele cortou os juros em 0,25 ponto percentual para um intervalo entre 3,50% e 3,75%. Foi o terceiro corte consecutivo neste ano, né, Pedro? O que levou o Fed a fazer esse novo corte, esse terceiro corte? Na verdade, eu acho que esse ciclo entre a última reunião do Fed e agora essa de dezembro, ele foi um ciclo mais atípico, né? Porque a gente estava com o governo dos Estados Unidos em shutdown, ou seja, vários serviços públicos, várias agências estatísticas que compilam os dados não estavam funcionando. O mais longo da história, né? O mais longo da história, exatamente. Então, até na reunião anterior, a fala tinha sido: tem uma neblina muito grande, quando tem a neblina, às vezes faz sentido parar. Mas mesmo assim eles não pararam e entregaram o corte. Eu acho que o que prevaleceu ali foi que a economia americana ela está numa dinâmica que a gente fala que é no firing e no hiring em inglês, né? Que é sem contratação e sem demissão, ou seja, é um mercado de trabalho bem estável. Mas a gente sabe também que normalmente o mercado de trabalho, primeiro você para de contratar e depois você começa a demitir. Então, como você já não está contratando, acender um alerta no balanço de riscos do mercado de trabalho para as autoridades lá do Fed, e por isso eles começaram o ciclo de corte. Então, assim, e aí em política monetária é muito comum usar o conceito do juro neutro, né? Que é aquele juro que deixa o PIB mais perto do potencial, que não acelera a inflação. E aí, nos Estados Unidos, o juro neutro é em torno de 3%. E essa decisão deixa a política monetária ainda com o juro um pouquinho acima do neutro, né, 3,50, 3,75, mas mais perto do que estava antes desse ciclo de cortes. Então, acho que o consenso foi existia um risco maior no mercado de trabalho do que na inflação, a gente pode levar esse juro mais perto do neutro, mas ele ainda é acima do neutro porque tem risco, por outro lado, também tem as tarifas que têm impacto inflacionário, o mercado de trabalho ele está com riscos maiores, mas o desemprego ainda está perto das mínimas históricas. Então acho que foi um pouco tentar minimizar esses riscos do mercado de trabalho que motivou a decisão. E na coletiva do Jerome Powell, que acontece logo na sequência, ele falou alguma coisa ali que chamou a atenção, alguma coisa diferente do comunicado? Ele deu alguma sinalização para 2026? Sim, ele falou que o Fed está bem posicionado a partir de agora, que na lexicografia, né, no dicionário da política monetária, significa vamos esperar um pouquinho e ver os próximos dados. Como a gente falou, teve o shutdown, aí agora vai ter uma bateria grande de dados represados e isso vai se somar ao conjunto de informação ali para tomar a melhor decisão para frente. Então, estar bem posicionado significa que os cortes daqui para frente são menos prováveis, mas sempre vão continuar dependendo dos dados, né? Acho que vai ter uma bateria grande de dados. A gente não espera mais cortes do Fed no curto prazo. Acho que tem uma discussão importante que depois a gente vai falar a partir do segundo semestre do ano, mas no curtíssimo prazo a gente não espera mais cortes do Fed. Eu acho que a comunicação do Powell foi nessa linha. Então, as próximas decisões que devem sair, manutenção. Exatamente. Tá. E eu queria entender, até uma pergunta assim, a gente indo um pouco pro educacional, a gente falou, né? Estados Unidos cortando juros e Brasil mantendo em 15% ali, o mais alto desde 2006. Teoricamente, não deveria influenciar a decisão dos Estados Unidos no Brasil ou não? O Banco Central é bem independente? Como que fica essa relação?
Não, eu acho que acaba tendo impacto porque, enfim, influencia a dinâmica de fluxo de capitais e etc, né? Então, o Brasil tem operado com um juro mais alto, isso acaba beneficiando o fluxo de capitais para emergentes como um todo na hora em que o Fed começa a cortar juros, tá? Acho que o Brasil tem um desafio em particular, que é a convergência da inflação para a meta, né? A gente ano após ano tem terminado os anos acima ainda da meta. As expectativas de inflação, quando você olha para os prazos mais longos, 26, 27, 28, estão todas acima da meta, e é o que justifica o Banco Central estar com uma taxa de juros aqui elevada, mesmo que o Fed esteja cortando juros, tá? Então, acho que... Só se eu puder, vou falar um pouco mais do economês, mas acho que é mais para motivar as pessoas a estudarem um pouco mais e procurar. Acho que é uma coisa do nosso dia a dia, para quem tiver interesse, acho que é legal, né? Que é a regra de Taylor, né? Que a regra de Taylor é uma regra para a política monetária. Qual é o juro que justamente equilibra esse balanço entre inflação e desemprego e atividade econômica. E aí tem umas versões dessa regra de Taylor que coloca o juro internacional também. Por quê? Justamente por conta dessa dinâmica que a Júlia falou. Quando o Fed corta os juros, significa que provavelmente o dólar vai ficar mais fraco. Se o dólar fica mais fraco, a inflação aqui dentro, tudo mais constante, poderia cair, e aí por isso o juro aqui dentro também poderia ficar menor. Mas isso nem sempre é verdade, porque nunca é tudo mais constante, né? Então os economistas adoram falar o tudo mais constante, mas nem sempre é tudo mais constante. Mas é um exercício interessante que a gente faz no nosso dia a dia, mais para ver as possibilidades dos cenários. Não é uma coisa mecânica, porque aqui a inflação tem a sua dinâmica própria, o mercado de trabalho aqui dentro tem sua dinâmica própria, mas é um tema que sempre há. Quando o Fed está cortando, sempre liga um sinal de atenção que aqui as coisas podem mudar. Legal. E, já que vocês já falaram de inflação, a gente teve nessa semana o IPCA de novembro, né? Ele desacelerou ali para 0,18% e em 12 meses atingiu 4,46%. Como que vocês viram esse dado? E assim, né? A gente viu muitas notícias de o IPCA desacelerou. Isso já interfere em alguma coisa no cenário de Selic para o ano que vem? Ou foi um dado muito pontual? É muito cedo? Como que vocês estão vendo esse cenário da inflação? Não, a gente tem visto esse cenário de desinflação ao longo do ano, né? Economista adora complicar um pouco as coisas, né? O Pedro já falou, mas a gente gosta, por exemplo, de olhar os núcleos de inflação, né? Então, você tira das divulgações de inflação o que é mais volátil, o que enfim, pode ser impactado por reajustes específicos, né? Por exemplo, volatilidade, né? Passagem aérea é um item super volátil, vai e volta. Então, você tira essas coisas. Depende da época do ano depende também, da época do ano. Então, você tira essas coisas e olha para os núcleos, né? Quando você olha para essa média de núcleos, essa média dos núcleos estava rodando lá no início do ano perto de 6%. Veio caindo ao longo do ano. Na margem, está rodando mais perto do 4%. Então, de fato, você tem visto uma melhora qualitativa da inflação. Não são só itens pontuais, não são só itens voláteis, né? A inflação tem recuado. Poxa, 4% ainda é acima da meta. Tá? Então, ainda é acima do 3%, e é o que explica por que você precisa estar com o juro num patamar alto. Mas, de fato, você tem visto essa melhora qualitativa de inflação ao longo do ano. Acho que a divulgação dessa semana foi mais uma divulgação nessa linha, tá? Uma economia que vem observando uma desinflação, mas que ainda está acima da meta. E para a gente, né, dar um guia, e qual que é a projeção para encerrar esse ano? A gente já está, né, no meio de dezembro. E qual que é a projeção para 2026? Para esse ano, enfim, vai terminar nesses níveis que a gente falou, né, em torno do 4,5%. Para o ano que vem, a gente espera que tenha mais uma pernada dessa desinflação, né? O nosso cenário oficial é de 4,2%. Acho que se alguma coisa, o viés até desse número ser mais baixo, tá? A gente tem visto uma dinâmica bastante benigna, especialmente na parte de industriais. Reflete uma economia que está desacelerando, os estoques que estão em patamar elevado. Então, tem até algum viés desse número ser um pouco mais baixo, sim. Legal. Bom, no ano que vem, a gente vai ter um evento importante no Fed,
né, que termina o mandato do Jerome Powell em maio. Como que vocês estão vendo essa mudança? Tem algum nome ali que já está para ser divulgado nas próximas semanas? E como que isso pode impactar, né, a política monetária ali nos Estados Unidos e em todo mundo, né? Estados Unidos, maior economia, acaba impactando a gente também, né? É curioso, né? Porque normalmente isso do nome do presidente é uma coisa mais de mercado emergente, de país emergente, do que de país desenvolvido. Mas eu acho que nesse contexto global de maiores tensões políticas e geopolíticas, a substituição dessas pessoas-chave de formulação de política econômica ganhou importância. E por isso acho que esse evento do Powell, da substituição do Powell, vai ser um dos mais importantes do ano que vem. O mandato dele se encerra na virada de maio para junho. E o esperado é que a pessoa que seja indicada, ela seja mais... os economistas chamam de mais leniente com a inflação, né? Como a gente falou lá na regra de Taylor, tem o equilíbrio com inflação e atividade, mercado de trabalho. Então seja uma pessoa que vai dar mais peso para mercado de trabalho, para atividade econômica, do que para a inflação, sabendo que o próprio Powell já foi alguém que já dava historicamente mais peso para o mercado de trabalho do que para a inflação. Então, também no jargão, vai ser alguém mais dovish, né? Ou seja, que vai buscar juros mais baixos. Isso não significa necessariamente que vai ser uma política irresponsável. Isso a gente só vai ver depois, né? Se acabar cortando juros, a inflação subir, depois ter que subir os juros de volta. Isso é uma discussão, acho que até mais para 2027 do que para 2026, mas para 2026 essa pessoa que substitui o Powell vai ser bem importante e também tem repercussões aqui para o Brasil. Como a gente falou, se o Fed corta os juros, a moeda, o dólar, tende a ficar mais fraco. E aí, assim, os nomes que têm saído são vários atualmente. O favorito é o Kevin Hassett, que é um conselheiro, um assessor econômico importante do presidente Trump, e justamente por isso que vem essa discussão de que o substituto pode ser mais a favor de cortes de juros, porque a gente sabe que governos, de forma geral, sempre querem juros baixos, porque acham que a inflação não vai vir. Então, acho que é um pouco essa discussão, mas quando a gente vê, por exemplo, a precificação da curva de juros, a partir do segundo semestre, começam a voltar cortes de juros. Tem o que a gente chama de um dente, né? Que é como se não tem muito corte no primeiro semestre, porque a comunicação, como a gente falou na pergunta anterior, é de que os cortes estão mais difíceis, mas quando muda o presidente, ele tem um dente que mostra tem uma chance, tem um risco dos cortes voltarem no segundo semestre do ano que vem. Legal. E quem faz a indicação do presidente do Fed é o presidente dos Estados Unidos, né? O Trump. Exatamente, sempre o presidente. Legal. Então, para caminhar aí para o fim do nosso episódio, acho que a gente já falou bastante aí de 2026, mas eu queria pontuar o que o investidor precisa ficar de olho, né? Acho que a gente pode falar no primeiro semestre, nas próximas semanas ali, qual notícia que saiu, tem que ficar atento tanto no Brasil como no exterior. Assim, a gente tem um episódio clássico do Itaú Viu, Júlia e eu, que são os temas de 2026, né? Os temas do ano seguinte. Então, a gente não quer antecipar muita coisa. A nossa revisão de cenário de janeiro costuma ser bem focada nesses temas de 2026. Mas eu diria que lá fora, além de tudo isso que a gente falou, uma coisa muito importante que tem acontecido é toda a discussão do impacto da inteligência artificial na economia. A gente fez alguns estudos que a gente circulou para os nossos clientes sobre esse impacto da inteligência artificial, tanto no investimento direto, as empresas compram muito, tem que investir muito em energia elétrica, data centers, isso afeta o crescimento econômico, principalmente nos Estados Unidos. Tem o efeito de condições financeiras, quem acompanha a Bolsa sabe que a Bolsa americana está sendo muito puxada por essas empresas de tecnologia, e o consumidor americano investe muito na Bolsa, então ele também tem isso que a gente chama de efeito riqueza. A Bolsa sobe, ele olha no aplicativo dele, do Itaú, do equivalente ao Itaú lá fora, e vê que ele está ficando mais rico e por isso consome mais. E por fim, o mercado de trabalho, que é a discussão de até que ponto a inteligência artificial pode simplesmente fazer com que a gente faça as coisas que a gente já faz hoje de uma forma mais eficiente, ou
que vai inventar novas atividades que a gente não sabe o que são, que a gente ainda não faz hoje. São diferentes discussões para a produtividade da economia, para o mercado de trabalho, né? Se é uma coisa de eficiência, tem muita discussão, é mais difícil as pessoas que recém-formadas, mais jovens, fica mais difícil relativamente conseguir emprego. Se for uma coisa mais transformacional, aí fica uma discussão de mais, novas carreiras surgirão, outras carreiras deixarão de existir. Então acho que isso, apesar de aparentemente serem coisas mais de médio prazo, é uma coisa que já está aparecendo no dia a dia e que eu acho que vai aumentar o interesse em 2026, principalmente porque a economia americana parece que está muito dependente dessa história para uma narrativa positiva, né? Muito ligada diretamente a esse ciclo de AI, de inteligência artificial. E pega na vida de todo mundo, né? Pega na bolsa, pega no nosso dia a dia, geral, né? No Itaú Views, eu acho que de 2024, a gente falou que chegaria algum momento que não seria eu e Júlia fazendo os temas do ano seguinte. Mas eu espero, acho que a Júlia está confirmada, eu vou me confirmar aqui também que a gente vai fazer os temas do ano que vem pessoalmente, sem inteligência artificial. Ainda não temos uma AI para substituir a gente, não. E Júlia, aqui no Brasil? Vamos parar de dar spoiler, porque senão a gente não vai se garantir, né? Então, vamos se segurar. Eu acho que pro ano que vem, não tem como a gente não falar de eleição, né? Acho que vai ser o ponto principal para o Brasil. Anos de eleição são anos em que você tem mais volatilidade de ativos, né? Seja para um lado, seja para o outro, tem mais incerteza sobre o que vai ser o cenário. À frente tem mais volatilidade, tá? Então isso acaba, acho que é isso que vai, de certa forma, permear em todas as nossas discussões ao longo do ano que vem. E eu acho que o outro ponto importante é que no ano que vem, seja em janeiro, seja em março, o Banco Central deve iniciar aí, o ciclo de cortes, né? Então, acho que esses dois tópicos são super relevantes. Para o Brasil, não dá para menosprezar o impacto do cenário internacional, né? Então, um pouco na linha do que o Pedro falou, né? Quem vai assumir o Fed, então isso acaba tendo impacto no cenário doméstico também, tá? Mas do ponto de vista puramente doméstico, eu acho que são essas duas coisas, né? Eleição e o ciclo de corte de juros. Legal. Bom, e para encerrar, a gente, né, já tem uma tradição no Itaú Views de pedir uma dica para os convidados de um livro, de um filme, alguma coisa. E nesse momento de fim de ano, acho importante. Vocês aí, como economista, tem alguma dica aí de quem quiser entender mais sobre política monetária ou investir melhor, se preparar para o ano que vem? Alguma dica? Eu vou dar as dicas, porque lá na área econômica do Itaú sempre ficam brincando comigo, falando que sempre sou eu que dou as dicas e que sempre tem alguma tirada, algum livro com uma relação no cenário. Então vou indicar 2 livros, um é A Política Monetária do Século XXI, que é do Ben Bernanke. Então, para quem realmente está muito interessado na história da política monetária americana, desde a alta da inflação lá da década de 70, ele termina no Covid, mas não no fim da história do Covid, né? Então ele ainda não pega totalmente o último ciclo de alta de juros do Fed, mas para quem tiver interesse em história econômica, principalmente de história de política monetária, é interessante. E o segundo é um livro recém-lançado sobre que tem um pouco da discussão de eleição no Brasil, que é do Felipe Nunes, que é o presidente do Instituto Quest, que é o Brasil no Espelho. Ele fez uma ultra pesquisa com 9.000 pessoas para fazer um mapa da população brasileira, do que a população brasileira mudou nos últimos anos, de como ela entende valores e coisas assim. Eu acho que é importante para a gente estudar nesse cenário eleitoral. E depois do Bernanke eu não vou cobrar propaganda, mas do Felipe, que é meu amigo, eu vou cobrar. Tá certo. Você é o cara, então, das indicações literárias. Dou uma pensada antes, claro, para não dar nenhuma nenhuma indicação furada, mas a gente pensa. Eu acho que esses 2 livros são bem interessantes. Eu vou indicar o nosso 10 temas de 2026, que vai sair em janeiro, porque aí a gente também já faz a nossa propaganda de novo. Boa. Muito obrigada, Pedro. Nada. Obrigada, Júlia. Imagina. Então esse foi mais um episódio do Itaú Views. Muito obrigada pela sua audiência. E se você curtiu o nosso conteúdo ali, lembre-se de seguir o canal do Itaú Views no Spotify e no YouTube. Até a próxima!